Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês o faturamento que eu tive com os meus canais no YouTube no mês de março de 2025. Só lembrando que esses canais não são canais onde eu apareço, eu não utilizo a minha imagem nem a minha voz, são o que as pessoas chamam de canais dark no YouTube, tá? Então vamos lá. Primeiro canal é esse aqui, ó. Aqui eu estou mostrando os últimos 28 dias, mas eu quero mostrar o mês de março. E no mês de março, então, o faturamento ele foi de R$ 6.216,63. Esse aqui é um canal onde eu publico vídeo todos os dias, tá? É um vídeo por dia, 7 vídeos por semana. E nesse canal eu produzo conteúdo para o idioma português, né? Para o público brasileiro. Apesar de ser público brasileiro, esse canal tem um RPM relativamente alto, tá? R$ 25,05. Não dá para usar esse RPM como parâmetro, né? Ele está bem acima da média. Mas apesar de ser um canal no Brasil, ele tem um faturamento interessante e é um faturamento consistente ao longo dos meses, olha só. Esse canal foi monetizado no fim de outubro, tá? Do ano passado, de 2024. Então vocês conseguem ver que em outubro eu faturei R$ 1.143,78 e eu peguei bem o finzinho do mês, né, monetizado. Aí em novembro, peguei o mês inteiro, faturei aí 8.754,34, né? Em dezembro, 8.607,85. Em janeiro eu tive uma infelicidade que o meu canal ele foi hackeado. Então, assim, eu precisei acionar a equipe do YouTube, né, o suporte para que eu conseguisse recuperar o canal. Deu uma dor de cabeça danada, porque o invasor ele conseguiu fazer com que o meu canal fosse excluído. É bem comum isso, né? Por ficar publicando conteúdos que violam as diretrizes. Depois que eu recuperei o canal, eu perdi a monetização dele, e aí tive que contestar até recuperar a monetização de novo. Então foram uns belos dias sem faturar. Mas aí em fevereiro tudo voltou ao normal, aí o faturamento de 6.535, e no mês de março, né, que é o mês em questão, R$ 6.216,63. Legal? Certo. Então vamos agora para o próximo canal, que é esse daqui, tá? Esse canal ele teve um faturamento aí de R$ 4.354,28 nos últimos 28 dias, mas a gente está falando no mês de março. No mês de março eu faturei aí, ó, 4.501,13, tá bom? Esse canal, ele foi monetizado em fevereiro, no mês passado, tá? Então dá para ver que em janeiro não teve faturamento. Mês de fevereiro pegamos o finzinho do mês, faturamos aí 748,89. E no mês de março peguei aí, ó, R$ 4.501,13. O RPM desse canal aqui é R$ 26,20, tá? Só que esse canal aqui, ele não é para o Brasil, ele é em espanhol, tá? Então eu pego um público aí do México, o público latino dos Estados Unidos, Colômbia, e aí o RPM é um pouco mais alto, tá? Eu também publico nesse aqui todos os dias, a mesma frequência do canal anterior, eu faço, essa aqui se repete nesse canal, né? Um vídeo por dia. Vamos agora para o canal seguinte, que eu peguei um faturamento aqui ó, de R$ 1.154,24 nos últimos 28 dias, só que no mês de março, o faturamento aqui foi de R$ 1.268,50, tá bom? Esse canal também publico todo dia, tá? Um vídeo por dia. E esse canal, ele é para um público que fala francês. Eu faço os vídeos em francês, então pego um público como França, Costa do Marfim, tá? E o RPM é bem alto, dá para ver que é R$ 39,21. E ele também foi monetizado em fevereiro, tá? Peguei o finzinho de fevereiro, ó, R$ 138,58. E no mês de março peguei o mês inteiro aí, ó, R$ 1.238,50, tá bom? Então eu mostrei aí faturamento de 3 canais que eu publico todos os dias. Agora, o próximo canal, ele vai ter uma peculiaridade, tá? Nesse aqui eu faturei R$ 1.100,50, só que nesse canal eu não publiquei vídeos todos os dias, eu fui publicando um vídeo por semana, tá? E quando eu tinha 9 vídeos acumulados, o canal explodiu e eu consegui bater as métricas. E esse canal foi monetizado nesse mês de março, tá? O mês que eu tô falando em questão do faturamento foi o mês que eu monetizei esse canal, com 9 vídeos. E aí depois que eu monetizei, comecei a publicar 3 por semana, tá? Então, vocês conseguem ver que a publicação dele é bem espaçada e depois eu comecei a aumentar a frequência, tá bom? Se a gente vier aqui para receita, esse canal aqui é de um público brasileiro, então o RPM ele é mais normal. Esse aqui sim tem um RPM comum, tá? Esse dá para você se basear para canais no Brasil, um RPM de R$ 6,64. Ainda acho um RPM interessante para o Brasil, tá? Mas realmente ele começou a faturar em março e eu consegui faturar aí R$ 1.100,50, tá bom? Então, esses foram 4 canais, vou mostrar aqui mais um. Esse canal aqui, ó, faturei R$ 808,37. Só que um detalhe interessante desse canal é que ele era um canal que já estava monetizado, mas eu produzia outro conteúdo. Eu troquei o nicho, troquei o conteúdo que eu publico nesse canal, né? Eu cortei todos os antigos e comecei a publicar coisas novas. E o canal conseguiu explodir bem legal. Só que eu só comecei a faturar bem no mês de março também, tá bom? Com esse novo conteúdo. Nesse canal eu publico vídeo todos os dias,
também, tá? Você deve estar se perguntando, caramba, Jean, como que você consegue publicar vídeo todo dia em tantos canais? Você tem equipe? Não, não tenho equipe, mas eu tenho a sorte de trabalhar com a minha esposa. Então, assim, a gente consegue dividir bem as funções. Fica muito mais fácil, alivia o trabalho, né? A gente trabalhando em dupla, fica muito mais fácil. Mas então vamos aqui para esse canal. Esse canal também tem um público brasileiro, tá? RPM desse aqui é bem alto, não dá para usar como parâmetro também, tem que escolher bem o nicho para você conseguir alcançar um RPM assim. RPM de R$ 21,74. Vocês conseguem ver aqui, ó, em janeiro o faturamento foi de R$ 12,27, em fevereiro foi R$ 60,42 e em março que deu boom aqui, ó, 989,2, tá bom? Indo agora para o último canal que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, um faturamento aqui de R$ 205,81. Esse canal aqui ele tá andando, um canal que a gente usa para teste, ele deu uma bombada bem legal aqui ó, no início, mas ele depois começou a cair e agora a gente está fazendo uns testes, eu e minha esposa a gente está vendo de brincar um pouco esse canal, publicar um vídeo aqui, outro ali, diminuir a frequência, fazer uns testes, mas ainda assim deu para tirar um faturamento bem legal, né? Se a gente tiver aqui ó, na receita, dá para ver que ele tem um RPM também bem alto, R$ 24,84. No mês de fevereiro, eu tirei 123,64 e no mês de março, 219,78, tá? Então, esses são os 6 canais que eu tenho para mostrar nesse vídeo. E o faturamento total foi de R$ 14.291,59, tá? Ah, esse é o faturamento total que eu tive com o canal? Não. Vou mostrar aqui o faturamento do tempo todo, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, todo o período. Então, esse canal, ele já faturou aí, ó, R$ 35.739,98. O outro, se a gente pegar aqui o tempo todo, uma previsão geral, todo o período, faturou 5.243, né? O outro, vamos aqui, visão geral de novo, todo o período, R$ 1.400. Se a gente pegar esse outro canal aqui, vamos aqui, todo o período. Ah, esse aqui ele monetizou no mês de março mesmo, então R$ 1.100. Ele nem chegou a completar 30 dias monetizados ainda. Esse outro canal, todo o período, ele já faturou aí R$ 1.226,69. E pegando esse último canal, todo o período, R$ 343,42. Esses são os canais que eu queria mostrar nesse vídeo, tá? Apesar de eu ter outros canais, só que eu quero contar para vocês o que eu faço de diferente das outras pessoas para que eu consiga alcançar esses resultados, porque vocês conseguiram ver que muitos canais eu monetizei de forma recente, né? Ou foi em fevereiro, ou foi em março. Então, como que eu estou conseguindo fazer isso acontecer? É isso que eu quero passar para vocês. Então, vamos lá. Para começar a explicar um pouco de como eu interpreto o YouTube e como eu faço as coisas acontecerem, eu quero abordar os cases de sucesso que a gente vê no YouTube. Aqui, ó, a gente vê vários títulos de vídeos no YouTube que eu encontrei, eu fui colecionando aqui para colocar nesse slide. E aqui vocês conseguem ver que tem cases absurdos, né? Pessoas com resultados extraordinários. Aqui, ó, Record fez R$ 100 mil em 19 dias começando do zero, monetizou um canal Dark em 15 dias, em 12 dias, em 8 dias e ganhou 6.300, monetizou com 5 vídeos, com 4 vídeos, em 3 dias, ganhou 30 mil, monetizou com 2 vídeos e monetizou no primeiro vídeo. Então, assim, são cases muito absurdos. A gente consegue ver que em todos eles a pessoa conseguiu monetização muito rápido e também conseguiu faturar muito com o AdSense do YouTube, né? Então, assim, é bem interessante porque esses cases eles motivam a gente, são cases que mostram para quem ainda não monetizou um canal que é real, que é possível, que acontece, que dá para você faturar bem, né? Em comparação com a média brasileira aí. Mas tem outro ponto que eu quero abordar que envolve muito as pessoas que eu entrei em contato, que estavam ao meu redor, quando viam esse tipo de coisa. Elas ficavam colocando isso como parâmetro de sucesso nos canais Dark no YouTube. Como assim? Para as pessoas com quem eu conversei, elas associavam sucesso a bater esses requisitos aí, né? Você conseguir monetizar muito rápido e faturar muito. E eu acho que são parâmetros bem elevados. Eu tô falando que você não vai conseguir? Não, não é. Você com certeza é muito capaz de conseguir isso. O que eu tô falando é que não é porque você não alcançou um desses resultados extraordinários que você não é bem sucedido, né? Eu vou me usar como exemplo. Eu não consegui bater nenhum desses resultados que eu mostrei aqui, tá? Os canais que eu monetizei e que eu mostrei para vocês são canais que eu levei muito mais tempo do que essas pessoas, né? Não consegui monetizar um canal em menos de um mês, né? Tem canal que eu levei 60 dias, canal que eu levei 40 dias, 30 dias. Então, assim, eu tomo um pouco mais de tempo para conseguir monetizar os canais, mas eu monetizei, pô, tô conseguindo fazer uma renda legal, né? 14 mil reais. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa bem sucedida no mercado aí de canais dark do YouTube. Só que
conversando com outras pessoas, né? Quando eu falo que eu monetizei um canal em 36 dias, as pessoas encaram como se eu fosse um grande de um fracassado. Isso eu acho bem engraçado. Porque a pessoa fala, ah, caramba, né? Demorou. Eu paro e penso assim, não, eu não sinto que eu demorei, eu achei bem legal o prazo, na verdade, foi bem rápido. Mas as pessoas elas querem monetizar muito rápido, em 7 dias, em 15 dias, né? Ou às vezes na primeira semana já quer conseguir ter resultados incríveis. E são pessoas que nunca nem monetizaram nada no YouTube. E aí eu fico me perguntando, né, por que essa pessoa colocou uns parâmetros tão altos, sabendo que ela nem tem experiência com o YouTube em si? Ou então, outro detalhe interessante, né, é de quando as pessoas me perguntam o país que eu monetizei no canal. Quando eu falo que eu monetizei um canal no Brasil, elas ficam desanimadas, falam, ah, que pena, né, e no Brasil paga tão pouco. E eu falo, caramba, mas você não chegou a monetizar nada ainda, e você está reclamando de Brasil e tal. Pô, vamos brincar um pouco. Se você monetizar no país que for, mas monetizou, já é uma conquista, já é sucesso, né? Então, assim, as pessoas colocam metas muito altas, com canais gringos, faturamentos altos e também com prazos muito curtos, sabendo que esses casos, eles são a exceção, eles não são a regra. E você usar a exceção como parâmetro, né? Eu acho muito maldoso com você mesmo, porque se você não conseguir bater essas métricas que você impôs para você mesmo, você vai ficar triste, vai se chatear. E é o que eu vejo com muita gente que fica muito chateada, que desiste do YouTube muito cedo. A pessoa postou 15 vídeos, não bateu ali os, deixa eu ver aqui, ó, os 50 mil reais, já fica triste. Não monetizou o canal em 15 dias, a pessoa larga a mão. E para mim, não faz sentido. Então, assim, começando logo de cara, o que eu fiz diferente para conseguir alcançar esses resultados que eu mostrei para vocês, que para mim são resultados bons, não são resultados de ET, mas são resultados bons, né? Mas como que eu fiz isso? Com paciência, tá? Foi com paciência. E quando eu digo paciência, não estou falando de papo de coach, eu estou falando de métricas, dá para a gente quantificar a paciência, quanto tempo você tem que esperar. Vou mostrar métricas para vocês e como encarar os analytics do YouTube, tá? Mas então vamos lá. Se a gente vai falar de métricas, vou começar falando do arroz com feijão, que todo mundo conhece, tá? Vamos falar aqui ó, de CTR e retenção, né? A taxa de cliques de impressões e a duração média da visualização. São aquelas duas métricas que as pessoas utilizam como parâmetros para saber se um vídeo está indo bem ou mal, né? Eu utilizo bastante, o Cassiano ensina muito isso, né? A gente vê em muitos cursos essas duas métricas sendo abordadas. A taxa de cliques, né? Vai dizer basicamente se o seu vídeo está sendo atrativo para as pessoas clicarem nele, né? Se vai ter o clique mesmo para abrir o vídeo. E o que vai atrair o clique é título, né, do vídeo e a miniatura, a thumbnail. E depois a duração média, a retenção, é quanto tempo a pessoa fica no seu vídeo. E para você segurar a pessoa, segurar a atenção da pessoa ali no seu conteúdo, vai depender basicamente do seu roteiro e da sua edição, né? Então, se você consegue uma alta taxa de cliques e uma alta duração média, você está fazendo com que o YouTube entenda que as pessoas gostam do seu conteúdo, logo o YouTube vai se encarregar de entregar esse conteúdo para mais pessoas. É basicamente assim que o YouTube funciona. É como eu encaro o YouTube. Tem pessoas que falam que CTR e retenção não precisam ser muito boas para você ter sucesso, né? Tem o Giovanni Dotti, por exemplo. Ele fala que você encontrando subnichos novos, ou subnichos pouco explorados em um país, você consegue bombar, mesmo tendo uma CTR e uma retenção ok, né? Então, assim, eles falam que isso não é importante, o Giovanni e o Vitor Dotti, né? E eu entendo, eu concordo, mas assim, eu ainda sou um pouco mais conservador e eu gosto de analisar a taxa de cliques e retenção, tá? Eu pessoalmente gosto bastante e eu sigo mais essa bandeira. Só que qual que é a métrica da paciência que eu quero falar para vocês? Porque isso aqui é arroz com feijão, todo mundo sabe. Qual que é a métrica da paciência? Essa daqui, ó, as impressões. O que é a impressão? Quando você produz um vídeo para o YouTube, para o seu vídeo começar a pegar visualizações, o YouTube tem que mostrar aquele seu conteúdo para pessoas que queiram ver, né? Então o YouTube vai começar a mostrar a miniatura do seu vídeo para os usuários, e conforme elas estão acessando a plataforma, vai aparecer o seu vídeo, e aí cabe elas clicar ou não. Se for atrativo, elas clicam. Mas quando elas recebem o vídeo ali na plataforma, no aplicativo, no site, na tela do computador ou do celular, isso é uma impressão. Então, para que você seja bem sucedido no YouTube, o YouTube precisa imprimir os seus vídeos para o público que vai querer assistir, né? É basicamente isso. Então, se o YouTube está imprimindo o seu vídeo, se está gerando impressões, quer dizer que o YouTube está entregando, né? Ele está tentando acertar ali o seu público. E isso é bem legal, porque você consegue ver o relacionamento que o seu canal tem com o YouTube. E o Clay, que é outro criador de conteúdo sobre canais dark, que é grandíssimo, né? E o cara ele é muito bom. Ele fala muito que as impressões então te ajudam a medir aí a saúde do canal, ver se o seu canal tem um bom relacionamento com o YouTube ou não, se o YouTube está querendo entregar os seus vídeos ou não, tá bom? Então é basicamente isso que você tem que fazer, você tem que ficar olhando as impressões. O YouTube está entregando os seus vídeos? Se tiver, tá ótimo.
Se não tiver, aí tem um problema, né? Mas calma, como assim um problema, né? Acabei de criar um canal, meu canal tem 2 dias, publiquei um vídeo, teve 0 impressões, é um problema? Não, porque no início, quando você acaba de criar um canal, acaba de começar a publicar, né? É normal não ter impressões. Pode levar aí uns 2, 3, 5 dias, uma semana, 15 dias para começar a imprimir. Agora, o problema é, se você já tem esse canal tendo publicado aí 60, 90 vídeos e não está gerando impressões, aí temos um problema, larga a mão desse canal e cria outro. Agora, o ponto é, se você está publicando seus vídeos, clicaram no seu vídeo e saíram nos 30 primeiros segundos, sua retenção ficou um lixo, né? Sua retenção foi lá para baixo. E se as pessoas estão recebendo a miniatura do seu vídeo e não estão clicando, poucas pessoas clicam, a sua CTR, né, a taxa de cliques também vai lá para baixo. Isso significa que seu conteúdo é ruim? Não. Muito provavelmente o YouTube entregou o seu conteúdo, só que para o público errado. Então o público não está querendo assistir. E como você vai saber se é isso que está acontecendo? Através das impressões. Teve impressões? Porque se teve, ótimo, quer dizer que o YouTube está tentando entregar. Então a função do YouTube agora vai ser tentar acertar o público na próxima vez que for entregar o seu conteúdo. E como que o YouTube vai entregar mais o seu conteúdo? Você publicando mais vídeos. Então, quando as pessoas vão lá, publicam 15 vídeos, veem que o canal não monetizou, né? Que não tem lá 15 views, né, no máximo. A pessoa viu e desanima, ela está sendo relativamente burra, porque isso não significa que o canal dela não vai ser bem sucedido. Porque ela tinha que ver as impressões. O YouTube está mostrando o canal dela, o conteúdo dela para outras pessoas? Se sim, é só continuar. Uma hora o YouTube vai entender quem é o público correto. E quando ele achar o público, aí já era, o canal ele começa a engatar, né? O canal começa a pegar tração. É assim que a gente consegue ver esse crescimento nas impressões, tá bom? É assim, é basicamente o YouTube acertando o público certo do seu conteúdo. Legal? Então, eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês relacionada às impressões. Eu tenho esse canal, que olha só que interessante, eu publicava também todos os dias, que é outro canal que não está monetizado ainda, tá? Mas separa como eu publicava todos os dias, mas as views estavam lá embaixo, era bem pouquinho, né? E depois eu larguei mão, né? Então aqui, ó, fui publicando aqui o vídeo, aí chega uma hora que eu só desisti, porque eu não estava pegando view direito. Só que depois de um tempo ele explodiu. E aí sim eu voltei a publicar. O que aconteceu nesse canal? A gente vem aqui em conteúdo, vamos ver as impressões. Olha só que interessante. Eu comecei publicando vídeos e estava gerando impressões, legal, só que começou a cair e eu fui desanimando. Aí chegou uma hora que eu desisti. Só que o que eu não tinha percebido é que as impressões continuavam. Olha só, o YouTube estava entregando os meus vídeos ainda. O YouTube ainda estava imprimindo, logo estava tentando acertar o público, mesmo deixando de publicar vídeos. Chegou uma hora que ele acertou meu público e aí, pum, explodiu, porque ele viu que as pessoas clicaram muito, as pessoas assistiram por muito tempo, aí o YouTube se empolgou e começou a mostrar para mais pessoas. E aí teve essa explosão, vi que o canal deu certo, comecei a publicar com mais frequência. Então o importante é que o YouTube esteja imprimindo seus vídeos, você precisa que o YouTube esteja entregando. E se ele estiver entregando, não é para desistir, tenha paciência, continua gravando vídeo, publicando, porque uma hora você acerta. Começou a chover, e não sei se vai pegar o barulho da chuva na gravação, mas para mim não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Então é basicamente isso que você precisa fazer, você precisa que o YouTube imprima os seus vídeos. E como que você faz isso? Publicando mais vídeos. E se você for aqui na aba conteúdo, na página de impressões, você vai ver se o YouTube está entregando ou não. Se estiver entregando, é só continuar. É só isso que você precisa fazer. Então, se você publicou 20 vídeos e você não teve nenhuma visualização, calma. Vê se o YouTube está imprimindo. Porque se ele estiver imprimindo e você estiver seguindo a estratégia correta de modelagem, está fazendo vídeos com roteiros bons, está fazendo miniaturas, né, thumbnails que sejam clicáveis, você está no caminho certo. Quando o YouTube encontrar o público correto dos seus vídeos, aí seu canal vai pegar atração. Então, é tudo questão de paciência. Calma, não desista antes da hora. Antes de você desistir do seu canal, dá uma olhada nas impressões, beleza? É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre isso. Agora, vamos dar uma olhada nessa live que o Brazão convidou o Cassiano para falar um pouco sobre o planejamento para monetizar um canal Dark. Vamos dar uma olhada. Como é que um canal Dark começa? Na raça. Tu vai postando, cara, os primeiros meses tu não vê nada. Então, abril, maio, junho. Resultado nenhum. Postando um por dia. O primeiro mês eu não espero nada. O segundo mês vai começar a vir alguma coisinha, um like, um comentário, vai dar aquele respiro. Porque geralmente no terceiro ou no quarto mês
começa a dar esse primeiro picozinho que vocês estão vendo agora, que é junho, tá? Dá o primeiro pico. Terceiro e quarto mês dá o primeiro pico, tá? Aí, geralmente, no sexto ou sétimo mês, que é o break-even, que é onde se paga tudo, toda a tua equipe, geralmente é no sétimo mês, tá? Então a gente já tem esse cálculo de várias vezes aí testando, geralmente no sétimo ou oitavo mês. Então olha só que legal, eu recomendo que vocês vejam depois essa live, tá? Com um pouco mais de paciência. Apesar de ela estar um pouco defasada, né? O conteúdo que ele passa nessa live é um conteúdo desatualizado, porque já fazem anos que isso aconteceu. Mas isso aqui é ouro, o que vocês viram aqui, tá? O planejamento do Cassiano para monetizar canais é um planejamento de muita paciência. Ele colocou aí para você monetizar de 3 a 4 meses. Então, como vocês viram, ele falou que no primeiro mês ele não espera nada do canal. No segundo mês, ele começa a ver que está vindo alguma coisa, né? Uma view, uma curtida, um comentário. E no terceiro ou quarto mês que ele alcança a monetização. E depois ele fala que no sexto ou sétimo mês ele alcança o break-even, que é basicamente quando o canal se paga com AdSense, né, com faturamento. Mas isso é para quem tem equipe, gasta com narrador, gasta com editor, tá? É outra história. Muito provavelmente você não vai estar usando equipe logo de início, né? Eu, pelo menos, não uso. Então o break-even acontece aqui direto, né? A gente começa a receber dinheiro, o canal teve custo praticamente zero, é lucro, né? Então, perfeito. Então, esse é o planejamento do Cassiano. E eu acho muito legal, porque ele é um dos caras que mais disseminou canais Dark no Brasil, né? Hoje ele é o maior aqui no Brasil falando sobre isso. E você consegue ver que ele tem paciência, né? Claro que hoje ele bate muito na tecla de que é possível você monetizar muito mais rápido e tudo mais. Só que você não é bem sucedido se você for um ET, né? Um desses cases extraordinários. Se você tomar o seu tempo e ainda assim alcançar a monetização, tá ótimo, né? Você tá no caminho certo, você é um cara bem sucedido no YouTube se você monetizou um canal. Se sua renda ainda não é o que você precisa, é só continuar, você já aprendeu o caminho, tá bom? Porque olha só que interessante, para você ser um case daqueles extraordinários, basicamente o que aconteceu foi, o YouTube imprimiu os vídeos daquela pessoa para o público certo naqueles 15 dias, ou naqueles 8 dias que a pessoa monetizou, ou no primeiro vídeo já acertou o público. Para que isso aconteça, você precisa de sorte, precisa de um pouquinho de sorte, percebe? Então, existe estratégia para você conseguir alcançar isso de forma mais rápida? Existe. Só que essa estratégia, ela acontece e ela dá certo em 100% dos casos? Não, porque o YouTube é uma caixinha de surpresas, tá? Quando você pensa que você entendeu o YouTube, ele vem ter um comportamento completamente diferente e te joga um balde de água fria. Você não entende a plataforma 100%. Mas você encontra alguns padrões e percebe que, pô, essa estratégia aqui está validada, se eu ficar repetindo ela, eu consigo monetizar. Pode ser que em um canal que eu abra aqui e comece a fazer e seguir a estratégia eu não consiga dar certo, mas beleza, no próximo eu tento de novo e é muito, muito provável que dê certo, né? Então o negócio é, não deu certo, tenta de novo em outro. É basicamente assim, tá? Só que antes de você abrir mão do seu canal, olha as impressões, pelo amor de Deus, para você não desistir sabendo que o YouTube está entregando, tá bom? Legal. Agora, como que eu te garanto que é possível sim ter estratégias validadas, mesmo o YouTube sendo uma caixinha de surpresas? A Denise de Souza Pro, né? Ela fala uma coisa que eu acho bem interessante, que ela consegue sim monetizar canais em tempo muito rápido, né, em uma semana, mas ela também consegue matar canais em muito menos tempo. E isso é verdade, né? Quem falar que existe uma estratégia que funciona em 100% dos casos é mentira, porque o YouTube tem esses comportamentos de surpresa, né? E isso acontece com todo mundo. Né? Até mesmo dentro de um canal que está dando certo, você publica um vídeo que bombou, depois você tenta fazer outro seguindo a mesma linha e não bomba. Aliás, ele flopa. Isso acontece com todo mundo. Depende muito de sorte também. Mas se você está seguindo uma estratégia que está validada, as chances de flopar são menores. Então acontecem com menos frequência. Mas não quer dizer que não aconteça. Entende? Então é basicamente isso. Você precisa ter paciência, tá bom? E só lembrando, se você está começando agora e o YouTube não está imprimindo seus vídeos, também não é para você desistir, porque no começo, realmente o YouTube toma um tempo para começar a imprimir, tá bom? Então é isso. Esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, mostrei o meu faturamento. Agora é só colocar tudo em prática, beleza? Valeu!